Mandetta, né, observamos movimentações gravíssimas nos outros poderes da República, né, e é muito bom a gente ressaltar, né, esses abusos que estão acontecendo aí do Poder Legislativo e do STF, aí, representando o Poder Judiciário, quando vemos, né, interferências gravíssimas, como a do Davi Alcolumbre, que declarou, né, que se o Bolsonaro demitir o Mandetta, o Congresso não vai aceitar. Inclusive, ele foi além, né? Ele não só ameaçou o presidente Bolsonaro, como fez questão de ligar para o general que ocupa a Secretaria de Governo, né, o general Luiz Ramos, responsável pela articulação, a ponte entre o Planalto, né, o Poder Executivo e o Congresso. Ele fez uma ligação para o Luiz Ramos e fez essa ameaça, querendo aí decidir quem o presidente pode demitir ou não. E além do Alcolumbre, tivemos também o Gilmar Mendes representando o STF, aí, dizendo que se o Bolsonaro decidir, né, por alguma medida que acabe com as restrições, né, no caso ele está, né, fazendo uma alusão a um possível decreto em que abra, né, novamente o país, abra o comércio, né, e as pessoas possam voltar a trabalhar, ele diz que o STF vai derrubar essa decisão. Então o que estamos vendo aqui é um verdadeiro absurdo, né? Uma verdadeira ameaça contra a independência dos poderes, essa independência que eles tanto pregam, né? Enquanto isso, ganha um apoio muito forte aí da imprensa. Vamos falar do Mandetta já? Antes, só lembrar para vocês que o livro Desinformação, né, do general Yomi-Rai Pacepa, que ele era do Serviço de Inteligência Soviético, né, e ele revela nesse livro aqui muitas táticas de desinformação, né, inclusive, né, desinformação que às vezes tem, né, o aparato da mídia. E esses livros todos estão com desconto da livraria aqui embaixo, né, primeiro comentário, Livraria Vista Pátria. A mídia, né, ela costuma muito influenciar aí, propagar esse serviço de desinformação dos governos e alguns órgãos oficiais, como a OMS, né, que vem se contradizendo em todas as suas decisões desde que começou essa crise do vírus chinês. A OMS sempre tentando defender o governo chinês, o embaixador chinês, inclusive hoje agrediu novamente, né, todos nós brasileiros, né, querendo que nós nos retratemos, né, por tentar associar o vírus à China. Enfim, isso é um outro assunto. Mas essa mesma mídia que promove essa agenda acaba aí promovendo narrativas como a propagada pelo ministro Mandetta. Mandetta que, inclusive, está para cair, tá? Muito provavelmente seu substituto será o Osmar Terra, e isso já está sendo ventilado aí pela mídia, né? Inclusive, houve o furo do Globo hoje informando a demissão, depois teve uma reviravolta no caso, e essa reviravolta aí muito provavelmente tem a ver com essa atuação do Luiz Ramos e do general Braga Neto. O fato é que o presidente Bolsonaro vai demitir o Mandetta, né, afinal, se ele não fizer isso, vai ficar completamente desmoralizado. Afinal, a atitude como a do Mandetta no final de semana, para quem não sabe, né, o Mandetta apareceu aí para mais de 3 milhões de pessoas numa live em que os cantores sertanejos aí, eu esqueci o nome agora dos cantores, mas eles estão fazendo lives, né, todo final de semana, eles não podem fazer show, e fazem um show dentro de casa e estão fazendo no YouTube. O Jorge Mateus, lembrei o nome da banda. Eles fizeram um show para fazer arrecadação de fundos, colocaram no YouTube, e o Mandetta, né, publicou um vídeo dele dizendo para o povo ficar em casa, né? Indo aí de acordo com a narrativa da OMS, com a recomendação da OMS, indo contra o presidente Jair Bolsonaro. Só que para quem não entendeu ali, né, o Mandetta ele chegou a falar nessa live, que tinha 3 milhões de pessoas ali assistindo, o Mandetta foi lá e falou, né, de maneira completamente independente. O vídeo que ele veiculou não tinha nenhum símbolo do governo federal, né, mostrando que ele tomou aquela atitude completamente independente do governo, né, o que por si só já é muito esquisito. Né, o Mandetta, que vem se reunindo aí com Maia e Alcolumbre, né, eles tiveram reuniões na semana passada, e o Mandetta que, de repente, no meio da crise, ele resolveu mudar a sua postura, né? Resolveu mudar as suas recomendações, e agora ele entra aí muito no alinhamento, né, com os governadores como Caiado, como Witzel,
como João Dória. João Dória, inclusive, hoje que renovou, né, mais uma vez aí a quarentena para mais 15 dias, né, e isso não vai parar tão cedo, tá? Eles vão renovando a cada 15 dias, enquanto isso o povo, né, vai passando fome. Agora já tem também a ordem de prender, né? O Dória decretou aí que a Polícia Militar tem que prender quem estiver fazendo aglomeração na rua. No Rio de Janeiro isso já está valendo há muito tempo. Hoje mesmo teve 2 mulheres presas simplesmente por estarem caminhando no calçadão da praia de Caraí, em Niterói. Foram brutalmente presas, né, agarradas ali por um grupo de policiais, quase 8 policiais, né, que não estavam usando máscara, estavam aglomerados e resolveram pegar essa mulher, atravessar o carro na rua como se fosse uma Gestapo mesmo, né, uma vergonha a atuação das polícias militares que vão entrar para a história, né, como inimigos da população. Então todas essas atitudes arbitrárias. A saúde do pequeno negócio também importa. Em um momento como este, queremos mostrar que mesmo Né, que nós estamos vendo, tem sido avalizada pelo Mandetta, né? O Mandetta está recomendando isso. Inclusive, já no meu outro vídeo, eu já mostrei dizendo que tinha que obedecer as recomendações do governador. Então, tudo isso gera uma crise, gera um desgaste no governo federal, e é necessário que o presidente jogue logo fora o Mandetta. O presidente, inclusive, chegou a falar que, né, a hora dele ia chegar, né, no final de semana, fez um vídeo aí no domingo. E é óbvio que o Mandetta precisa cair o quanto antes, né, não só pela sua atitude irresponsável com relação à quarentena, né, querendo realmente afundar toda a economia do país e gerar um desemprego em massa, quanto também pela sua postura na questão da cloroquina, né, na hidroxicloroquina, que está sendo utilizada aí por alguns protocolos, alguns hospitais que estão fazendo uso desse medicamento, e enquanto você que está dependente do SUS não pode ter acesso, a não ser que você esteja num caso muito grave, né, o que não tem o menor cabimento, né, você esperar o paciente se agravar para poder fazer o uso da medicação. Todo esse tipo de postura tem incomodado o presidente Jair Bolsonaro, que já está no limite, né, para poder dar um basta no Mandetta. Isso vai acontecer a qualquer momento, talvez quando você assista, né, esse meu vídeo, o Mandetta já deve até ter caído. Só que as atuações dos generais, né, o Braga Neto e o Luiz Ramos, mais uma vez, né, fazem aí, vão contra, né, o presidente Jair Bolsonaro e vão contra o que pensam os apoiadores do presidente, vão contra até mesmo que médicos importantes, né, como o infectologista Osmar Terra, que inclusive é um dos cotados aí para assumir o seu lugar no ministério, vem tomando, né? Então, a quem servem esses militares, né? Militares estão servindo aí de leve trás do Alcolumbre, né, do STF. Então, realmente é lamentável o presidente, a situação do presidente é muito difícil nesse momento, né, porque se o presidente não consegue nem demitir um ministro seu, é realmente porque o presidente não consegue mais mandar na situação, né? Realmente o golpe que eles tanto tramaram por muito tempo, né, já vai estar num patamar, num nível aí muito grande de ação, né, de envolvimento. Então é muito chato essa situação nesse momento, né, que tenhamos que ficar dependendo de Alcolumbre, o que o Alcolumbre quer ou não quer, né, no Ministério. Realmente é um absurdo. Agora, um detalhe importante aqui é que essa decisão do Alcolumbre, né, não tem nada a ver, essa decisão não, essa ameaça do Alcolumbre não tem nada a ver com a sua saúde, né? Isso aí você pode ficar tranquilo. Inclusive, deem uma olhada aí, vão lá, dê um Google agora, vejam como estão os hospitais de campanha que custaram tanto dinheiro aí, estão vazios, né? Mas o Alcolumbre, ele é do mesmo partido que o Mandetta, né? Então, tem muita gente do DEM ainda no governo, tem o Onyx, tem a Tereza Cristina, e não é à toa, né, que o Alcolumbre quer a manutenção do ministro Mandetta, um cara lá do seu partido, infiltrado dentro do governo Bolsonaro. Só para quem não sabe, né, o Mandetta ele foi indicado pelo Caiado, né, o Caiado que agora se virou contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, naquela época, naquele contexto em que o Caiado estava alinhado com o presidente aceitou a recomendação do Mandetta, por ele ser um médico, ele é um ortopedista, não é infectologista, né, para ter tanta autoridade assim no assunto, mas essa foi a situação naquele momento. Hoje em dia, nós sabemos que o Mandetta está se projetando
né? O Mandetta está fazendo, como eu falei nesse final de semana, ele está fazendo uma campanha, né? Não sei se ele quer voltar a ser deputado, já que ele perdeu as eleições para deputado federal em 2018, mas muito provavelmente ele está querendo algum cargo eletivo, ou é prefeitura em Mato Grosso, em algum município de Mato Grosso, ou até mesmo recuperar o seu mandato de deputado federal, ou quem sabe tentar alguma coisa maior, né? Afinal, o DEM precisa de um candidato para a presidência da República em 2020. Então, esse é o cenário. Enquanto o Mandetta não cai, ou se já caiu, né, temos ameaças gravíssimas contra o Poder Executivo. No Brasil, parece que o que caiu primeiro foi a independência dos poderes. Aqui foi Alan Frutuoso para o... Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Enquanto esperamos aí a demissão do ministro da Saúde indicado pelo Caiado, o Mandetta, né, observamos movimentações gravíssimas nos outros poderes da República, né, e é muito bom a gente ressaltar, né, esses abusos que estão acontecendo aí do Poder Legislativo e do STF, aí, representando o Poder Judiciário, quando vemos, né, interferências gravíssimas, como a do Davi Alcolumbre, que declarou, né, que se o Bolsonaro demitir o Mandetta, o Congresso não vai aceitar. Inclusive, ele foi além, né? Ele não só ameaçou o presidente Bolsonaro, como fez questão de ligar para o general que ocupa a Secretaria de Governo, né, o general Luiz Ramos, responsável pela articulação, a ponte entre o Planalto, né, o Poder Executivo e o Congresso. Ele fez uma ligação para o Luiz Ramos e fez essa ameaça, querendo aí decidir quem o presidente pode demitir ou não. E além do Alcolumbre, tivemos também o Gilmar Mendes representando o STF, aí, dizendo que se o Bolsonaro decidir, né, por alguma medida que acabe com as restrições, né, no caso ele está, né, fazendo uma alusão a um possível decreto em que abra, né, novamente o país, abra o comércio, né, e as pessoas possam voltar a trabalhar, ele diz que o STF vai derrubar essa decisão. Então o que estamos vendo aqui é um verdadeiro absurdo, né? Uma verdadeira ameaça contra a independência dos poderes, essa independência que eles tanto pregam, né? Enquanto isso, ganha um apoio muito forte aí da imprensa. Vamos falar do Mandetta já? Antes, só lembrar para vocês que o livro Desinformação, né, do general Yon Mihai Pacepa, que ele era do Serviço de Inteligência Soviético, né, e ele revela nesse livro aqui muitas táticas de desinformação, né, inclusive, né, desinformação que às vezes tem, né, o aparato da mídia. E esses livros todos são com desconto da livraria aqui embaixo, né, primeiro comentário, Livraria Vista Pátria. A mídia, né, ela costuma muito influenciar aí, propagar esse serviço de desinformação dos governos e alguns órgãos oficiais, como a OMS, né, que vem se contradizendo em todas as suas decisões desde que começou essa crise do vírus chinês. A OMS sempre tentando defender o governo chinês, o embaixador chinês, inclusive hoje agrediu novamente, né, todos nós brasileiros, né, querendo que nós nos retratemos, né, por tentar associar o vírus à China. Enfim, isso é um outro assunto. Mas essa mesma mídia que promove essa agenda acaba aí promovendo narrativas como a propagada pelo ministro Mandetta. Mandetta que, inclusive, está para cair, tá? Muito provavelmente seu substituto será o Osmar Terra, e isso já está sendo ventilado aí pela mídia, né? Inclusive, houve o furo do Globo hoje informando a demissão, depois teve uma reviravolta no caso, e essa reviravolta aí muito provavelmente tem a ver com essa atuação do Luiz Ramos e do general Braga Neto. O fato é que o presidente Bolsonaro vai demitir o Mandetta, né? Afinal, se ele não fizer isso, vai ficar completamente desmoralizado. Afinal, a atitude como a do Mandetta no final de semana, para quem não sabe, né? O Mandetta ele apareceu aí para mais de 3 milhões de pessoas numa live em que os cantores sertanejos aí, eu esqueci o nome agora dos cantores, mas eles estão fazendo lives, né? Todo final de semana, eles não podem fazer show, e fazem um show dentro de casa e estão fazendo no YouTube. O Jorge Mateus, lembrei o nome da banda. Eles fizeram um show para fazer arrecadação de fundos, colocaram no YouTube, e o Mandetta, né, publicou um vídeo dele dizendo para o povo ficar em casa, né?
indo aí de acordo com a narrativa da OMS, com a recomendação da OMS, indo contra o presidente Jair Bolsonaro. Só que para quem não entendeu ali, né, o Mandetta ele chegou a falar nessa live que tinha 3 milhões de pessoas ali assistindo, o Mandetta foi lá e falou, né, de maneira completamente independente, o vídeo que ele veiculou não tinha nenhum símbolo do governo federal, né, mostrando que ele tomou aquela atitude completamente independente do governo, né, o que por si só já é muito esquisito. Né, o Mandetta, que vem se reunindo aí com Maia e Alcolumbre, né, eles tiveram reuniões na semana passada, e o Mandetta que, de repente, no meio da crise, ele resolveu mudar a sua postura, né, resolveu mudar as suas recomendações, e agora ele entra aí muito no alinhamento, né, com os governadores como Caiado, como Witzel, como João Dória. João Dória, inclusive, hoje que renovou, né, mais uma vez aí a quarentena para mais 15 dias, né, e isso não vai parar tão cedo, tá? Eles vão renovando a cada 15 dias, enquanto isso o povo, né, vai passando fome. Agora já tem também a ordem de prender, né? O Dória decretou aí que a Polícia Militar tem que prender quem estiver fazendo aglomeração na rua. No Rio de Janeiro isso já está valendo há muito tempo. Hoje mesmo teve 2 mulheres presas simplesmente por estarem caminhando no calçadão da praia de Icaraí, Niterói. Foram brutalmente presas, né, agarradas ali por um grupo de policiais, quase 8 policiais, né, que não estavam usando máscara, estavam aglomerados e resolveram pegar essa mulher, atravessar o carro na rua como se fosse uma Gestapo mesmo, né, uma vergonha a atuação das polícias militares que vão entrar para a história, né, como inimigos da população. Então todas essas atitudes arbitrárias, né, que nós estamos vendo têm sido avalizadas pelo Mandetta, né? O Mandetta está recomendando isso. Inclusive, já no meu outro vídeo eu já mostrei ele dizendo que tinha que obedecer as recomendações do governador. Então tudo isso gera uma crise, gera um desgaste no governo federal, né, e é necessário que o presidente, né, jogue logo fora o Mandetta. O presidente, inclusive, chegou a falar que, né, a hora dele ia chegar, né, no final de semana, fez um vídeo aí no domingo, e é óbvio que o Mandetta precisa cair o quanto antes, né, não só pela sua atitude irresponsável com relação à quarentena, né, querendo realmente afundar toda a economia do país e gerar um desemprego em massa, quanto também pela sua postura na questão da cloroquina, né, na hidroxicloroquina que está sendo utilizada aí por alguns protocolos, alguns hospitais que estão fazendo uso desse medicamento, e enquanto você que está dependente do SUS não pode ter acesso, a não ser que você esteja num caso muito grave, né, o que não tem o menor cabimento, né, você esperar o paciente pra se agravar para poder fazer o uso da medicação. Todo esse tipo de postura tem incomodado o presidente Jair Bolsonaro, que já está no limite, né, para poder dar um basta no Mandetta. Isso vai acontecer a qualquer momento, talvez quando você assista, né, esse meu vídeo, o Mandetta já deve até ter caído, só que as atuações dos generais, né, o Braga Neto e o Luiz Ramos, mais uma vez, né, fazem aí, vão contra, né, o presidente Jair Bolsonaro e vão contra o que pensam os apoiadores do presidente, vão contra até mesmo que médicos importantes, né, como o infectologista Osmar Terra, que inclusive é um dos cotados aí para assumir o seu lugar no ministério, vem tomando, né? Então, a quem servem esses militares, né? Militares estão servindo aí de leve trás do Alcolumbre, né, do STF. Então, realmente é lamentável o presidente, a situação do presidente é muito difícil nesse momento, porque se o presidente não consegue nem demitir um ministro seu, é realmente porque o presidente não consegue mais mandar na situação, né? Realmente o golpe que eles tanto tramaram por muito tempo, já vai estar num patamar, num nível aí muito grande de ação, né, de envolvimento. Então é muito chato essa situação nesse momento, né, que tenhamos que ficar dependendo de Alcolumbre, o que o Alcolumbre quer ou não quer, né, no Ministério. Realmente é um absurdo. Agora um detalhe importante aqui é que essa decisão do Alcolumbre, né, não tem nada a ver, essa decisão não, essa ameaça do Alcolumbre não tem nada a ver com a sua saúde, né? Isso aí você pode ficar tranquilo. Inclusive, deem uma olhada aí, vão lá, dê um Google agora, vejam como estão os hospitais de campanha que custaram tanto dinheiro aí, estão vazios, né?
Mas o Alcolumbre, ele é do mesmo partido que o Mandetta, né? Então, tem muita gente do DEM ainda no governo, tem o Onyx, tem a Tereza Cristina, e não é à toa, né, que o Alcolumbre quer a manutenção do ministro Mandetta, um cara lá do seu partido, infiltrado dentro do governo Bolsonaro. Só para quem não sabe, né, o Mandetta ele foi indicado pelo Caiado, né, o Caiado que agora se virou contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, naquela época, naquele contexto em que o Caiado estava alinhado com o presidente aceitou a recomendação do Mandetta por ele ser um médico, ele é um ortopedista, não é infectologista, né, para ter tanta autoridade assim no assunto, mas essa foi a situação naquele momento. Hoje em dia, nós sabemos que o Mandetta está se projetando, né, o Mandetta está fazendo, como eu falei nesse final de semana, ele está fazendo uma campanha, né, não sei se ele quer voltar a ser deputado, já que ele perdeu as eleições para deputado federal em 2018, mas muito provavelmente ele está querendo algum cargo eletivo, ou a prefeitura em Mato Grosso, em algum município de Mato Grosso, ou até mesmo recuperar o seu mandato de deputado federal, ou quem sabe tentar alguma coisa maior, né? Afinal, o DEM precisa de um candidato para a presidência da República em 2020. Então, esse é o cenário. Enquanto o Mandetta não cai, ou se já caiu, né, temos ameaças gravíssimas contra o Poder Executivo. No Brasil, parece que o que caiu primeiro foi a independência dos poderes. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho.